Em 2014, cientistas e pesquisadores revelaram um novo e muito mais preciso mapa do fundo do oceano, revelando milhares de montanhas e vulcões submarinos que antes eram desconhecidos para a humanidade. Dados coletados por dois observatórios de satélite, o CRIOSat-2 da Agência Espacial Europeia e o JASON-1, operado pela NASA e a Agência Espacial Francesa CNES, foram utilizados por pesquisadores para a criação deste mapa. Ambos possuem instrumentos capazes de medir a topografia da superfície oceânica em uma fração de 1 polegada. David Sandwell, professor de geofísica no Scripps Institution of Oceanography, na UC San Diego, que liderou o estudo, afirma que não pode parecer grande coisa, mas ao invés de vermos 5.000 vulcões lá embaixo, podemos ver 10.000. Todos conhecem um pouco sobre vulcões e as devastadoras erupções vulcânicas do passado, incluindo o Pinatubo, Santa Helena, Pompeia e Krakatoa. Estas explosões causaram um enorme número de fatalidades e imensos danos às regiões vizinhas. Todos nós estamos cientes da recente erupção Runga Tonga Runga Rapai, que ocorreu no início deste ano e agitou tanto a Terra que assustou até mesmo os mais corajosos entre nós. Foi a maior erupção vulcânica do século XXI, que produziu ondas de choque que foram sentidas ao redor do globo. No entanto, este não foi apenas um evento único. Nas últimas décadas, múltiplos vulcões acima do solo e debaixo d'água estão aparentemente subindo de seu sono. A erupção do Runga Tonga em 2022 não foi uma ocorrência rara. Na verdade, erupções muito mais devastadoras abalaram o planeta no passado. E as erupções submarinas são capazes de causar ainda mais danos do que as erupções acima do solo. A maior erupção submarina registrada, que ocorreu em 2018, na verdade, resultou no nascimento de um bebê gigante, um vulcão submarino do tamanho de um arranha-céu. Com os vulcões de superfície, os vulcões submarinos também são aberturas ou fissuras na superfície da Terra, dos quais o magma pode entrar em erupção. A única diferença é que existem debaixo d'água. Muitos vulcões submarinos estão localizados perto de áreas de formação de placas tectônicas, chamadas de cristas do médio oceano. Os vulcões localizados nas cristas respondem e estima-se por 75% da produção de magma da Terra. Embora a maioria dos vulcões submarinos existam nas profundezas do oceano, alguns também existem em águas rasas, e estes são capazes de descarregar material vulcânico para a atmosfera durante uma erupção. Especialistas estimaram que, no total, existem cerca de 1 milhão ou mais de vulcões submarinos, a maioria dos quais estão extintos. Cerca de 75 mil desses vulcões estão a mais de 1 quilômetro acima do fundo do mar. Os cientistas acreditam que alguns dos sistemas vulcânicos mais produtivos do nosso planeta estão escondidos sob uma média de 2.500 metros de água. O magma e a lava vomitados por esses vulcões criam as bordas de novas placas oceânicas e fornecem calor e produtos químicos para os raros e incomuns ecossistemas da Terra. A presença de água pode alterar muito as características das erupções vulcânicas. A água faz com que o magma solidifique muito mais rápido do que em uma erupção terrestre e, assim, o transforma em vidro vulcânico. É por isso que as formas e texturas de lava formada por vulcões submarinos são diferentes da lava que irrompe na superfície. Abaixo das profundidades de 2.200 metros no oceano, a pressão excede a pressão crítica da água. A água não pode ferver a essa pressão, pois ela se torna um fluido supercrítico. Mas esta ausência de sons de ebulição torna os vulcões de alto mar difíceis de serem detectados a grandes distâncias usando hidrofones. Há muitos cientistas que ainda precisam aprender sobre a localização e a atividade dos vulcões submarinos. Mas eles descobriram que muitos vulcões submarinos são montes submarinos. Estes são tipicamente vulcões extintos que se elevam abruptamente do fundo do mar de 1.000 a 4.000 metros de profundidade. São definidos com características independentes que se elevam pelo menos até 1.000 metros acima do fundo do mar. Estima-se que até 30.000 montes submarinos ocorrem em todo o mundo, dos quais apenas alguns poucos foram estudados por especialistas até o momento. Em 2018, rumores misteriosos foram detectados por sismômetros ao redor do mundo. Estes vinham de uma área geralmente tranquila no Oceano Índico, entre Comores e Madagascar. Naquela época, os pesquisadores ficaram surpresos com o que encontraram. Um vulcão subaquático de 2.690 pés de altura, que era cerca de 1,5 vezes a altura do One World Trade Center, em Nova York. Este vulcão foi formado após a maior erupção subaquática já detectada. Os cientistas suspeitam que este vulcão deriva sua lava do mais profundo reservatório de magma vulcânico conhecido pelos pesquisadores. Inicialmente,
os cientistas tomaram conhecimento da atividade vulcânica a 31 milhas a leste da ilha francesa de Mayotte em 2018. Isto foi desencadeado pelos zumbidos sísmicos ou pelos terremotos de baixa frequência que foram detectados pelos sismômetros ao redor do mundo. Este enorme vulcão subaquático chocou os cientistas, pois apenas 2 eventos sísmicos haviam sido registrados perto de Mayotte desde o ano 1972. Antes disso, apenas uma camada de pedra pómez de 4.000 anos de idade encontrada em uma lagoa próxima era a única evidência de uma erupção. Os pesquisadores instalaram sismômetros de fundo oceânico e sistemas GPS a fim de rastrear as atividades geológicas depois que perceberam que a ilha estava se movendo a 7,8 polegadas para o leste anualmente. A fim de entender as origens desses tremores, a equipe que estudava este vulcão vigiava de perto a área, mais de 8.500 quilômetros quadrados do fundo do mar, perto da ilha Mayotte. A equipe estava ciente de que havia um evento mágico a leste da ilha, mas eles não sabiam se o magma ficava embaixo da crosta ou se rompia no fundo do mar. O equipamento da equipe registrou 17.000 vibrações de 20 a 50 quilômetros abaixo da crosta marinha. Usando todos os dados registrados, a equipe de pesquisa analisou as ondas sísmicas coletadas por seus equipamentos e eles foram capazes de juntar como este vulcão subaquático se formou. A área era quase plana antes do vulcão emergir, a 8.464 pés abaixo do nível do mar. Estranhamente, este enorme monte marinho não apareceu no levantamento geológico de 2014, realizado pelo Serviço Hidrográfico e Oceanográfico Naval na França. O colossal vulcão submarino se formou a partir de uma enorme câmara de magma logo abaixo da crosta terrestre. O movimento da placa tectônica rasgou a rocha na crosta e arrosa magma formando diques geológicos. Estas são rochas que preenchem buracos maiores e cortam as camadas de rocha ao redor. Este é o processo que criou a atividade sísmica e assim que o magma atingiu o fundo do mar, o vulcão foi construído à medida que seu reservatório de lava foi drenado. Os tremores e a atividade vulcânica desta área ainda estão sendo monitorados por cientistas. A mais recente evidência de magma no fundo do mar foi encontrada por eles em janeiro de 2021. A fonte do reservatório de magma deste vulcão está a cerca de 55 quilômetros de profundidade no subsolo. Nathalie Feuillet, uma geocientista marinha do Instituto de Física da Terra de Paris, IPGP, Universidade de Paris, declarou que esta é a primeira vez em vulcanologia que podemos visualizar um reservatório tão profundo na base da litosfera. O volume de material gerado por este vulcão é cerca de 30 a 1.000 vezes maior do que qualquer outra erupção documentada nas profundezas do mar. Foi mais de 3 vezes maior do que a erupção do Havre, que aconteceu na Nova Zelândia em 2012, e cerca de 2,5 vezes maior do que a erupção de Bardabonga, da Islândia, que ocorreu em 2014. O estranho é que os especialistas pensam que esta não é a primeira vez de erupção perto de Mayotte. De acordo com pesquisadores, grandes fluxos de cones de lava na encosta superior e em terra de Mayotte indicam que tais eventos também ocorreram no passado. Alguns anos atrás, um vulcão do tamanho do Novo México foi identificado sob o Oceano Pacífico, quase 1.600 quilômetros a leste do Japão. Este vulcão submarino é o maior vulcão da Terra e um dos maiores do Sistema Solar. Inicialmente, os cientistas pensavam que este vulcão escudo era um composto de estruturas menores, mas então William Sager, um professor de geologia da Universidade de Houston, no Texas, explicou que eles descobriram que é um enorme vulcão. De acordo com Sager, ele está na mesma liga que o Olympus Mons em Marte. Tamo Massive é uma cúpula redonda medindo quase 480 por 650 quilômetros. Seu topo fica quase 2.000 metros abaixo da superfície do oceano e sua base se estende até 6,4 quilômetros abaixo. O maior vulcão na superfície da Terra, o Mauna Loa, parece um anão em comparação com este gigante subaquático. O maciço Tamo é feito de basalto e é considerado a maior e mais antiga característica de elevação do Shetski, um planalto oceânico no noroeste do Oceano Pacífico. Os cientistas mapearam esta ascensão no século XX. Eles sabiam que era uma maciça cadeia de montanhas, mas não tinham ideia de como era a estrutura ou como ela se formava. O maciço Temo é bastante diferente dos clássicos montes submarinos que se projetam do fundo do oceano ao redor do mundo por dezenas de milhares. É muito enorme, com uma encosta mais suave. A inclinação é de apenas 1 grau perto de seu cume, enquanto que no flanco a inclinação é de meio grau e ainda menor na base. Os dados sísmicos do maciço Temo foram ainda mais surpreendentes do que o seu tamanho para Sager e seus colegas.
eles encontraram que parecia ser fluxo de lava saindo em todas as direções a partir do centro do vulcão. Entretanto, para surpresa deles, eles não conseguiram encontrar nenhuma grande fonte secundária óbvia de vulcanismo. Os cientistas concluíram que o maciço Thamel foi formado por um único vulcão durante o período de tempo relativamente curto e foi extinto logo após a sua formação. Sager explicou que isso provavelmente aconteceu no final do Jurássico até o início do Cretáceo, cerca de 145 milhões de anos atrás. É difícil imaginar o que teria acontecido se este gigante estivesse ativo em erupção. É uma coisa boa que o maciço Thamel esteja extinto, mas você sabia que há uma região inteira no Oceano Pacífico onde múltiplas erupções vulcânicas e terremotos ocorrem com bastante frequência? É o famoso ao redor do mundo como o Anel de Fogo do Pacífico, a Orla de Fogo, o Cinturão de Fogo ou o Cinturão do Pacific Circum. Esta cintura em forma de ferradura tem cerca de 40 mil quilômetros de comprimento e mais de 500 quilômetros de largura. Ela inclui as costas do Pacífico da América do Sul, América do Norte e Kamchatka, e algumas ilhas no oeste do Oceano Pacífico. Este anel de fogo é um resultado direto das placas tectônicas, particularmente o movimento, a colisão e a destruição das placas litosféricas que se encontram sob e ao redor do Oceano Pacífico. Estas colisões levaram à criação de uma série quase contínua de zonas de subducção onde vulcões se formam e terremotos ocorrem. Este anel de fogo, no entanto, não é uma estrutura contínua. As erupções vulcânicas em cada parte deste anel ocorrem independentemente daquelas em outras partes. Somente este anel contém 2/3 do total de vulcões do mundo. Há aproximadamente 850 a 1000 vulcões neste anel de fogo que ficaram ativos durante o Holoceno. De fato, as 4 maiores erupções vulcânicas na Terra durante a época do Holoceno ocorreram em vulcões localizados neste anel de fogo do Pacífico. Junto então com os vulcões atualmente ativos e adormecidos, há também cinturões de vulcões muito mais antigos extintos aqui, que foram formados há muito tempo. O maior vulcão ativo do mundo, Ojos del Salado, e também localizado na seção da Cordilheira dos Andes do Anel do Pacífico. Ele entrou em erupção pela última vez em 750 d.C., segundo especialistas. Quase 76% da energia sísmica do nosso planeta é liberada como terremotos no Anel de Fogo do Pacífico. O Anel de Fogo está localizado a pouco mais de 60 quilômetros da ilha de Tonga, onde o vulcão Hunga Tonga Hunga Ha'apai entrou em erupção este ano. Os cientistas antes não conseguiam decifrar por que a erupção deste vulcão subaquático foi tão explosiva, mas agora eles estão começando a reconstruí-lo. As evidências coletadas por 2 equipes indicaram que quando o vulcão entrou em erupção, ele vomitou uma enorme quantidade de magma que reagiu violentamente com a água ao redor. Isto, por sua vez, alimentou várias grandes explosões e centenas de explosões menores. Em 15 de janeiro de 2022, o vulcão Hunga Tonga entrou em erupção e produziu a maior explosão atmosférica da história registrada, e enviou uma pluma de cinzas para a atmosfera superior. Os vulcanólogos estudaram a caldeira deste vulcão após a erupção. Descobriram que ele havia caído em profundidade de 200 metros abaixo do nível do mar para quase 850 metros. Quase 6,5 quilômetros cúbicos de rocha foram jogados fora como resultado desta explosão maciça. Taniela Kula, secretária adjunta das Terras e Recursos Naturais de Tonga, em Nuku'alofa, e também colaboradora de pesquisa, acha que isso cria uma imagem melhor do mecanismo do vulcão. Uma expedição de uma equipe da National Institute of Water and Atmospheric Research, da Nova Zelândia, acabou encontrando cinzas desta explosão e descobriu que ela foi seguida por dramáticos fluxos piroclásticos. As cinzas quentes transformaram o fundo do mar em um deserto branco que acabou com tudo. Estes fluxos se espalharam por milhares de quilômetros quadrados moles debaixo d'água, até rasgaram os cabos do fundo do mar, incluindo os que forneciam acesso à internet para Tonga. Alguns destes ainda não foram totalmente restaurados. Os cientistas pensam que este sedimento de cinzas é tão tóxico que mesmo as bactérias provavelmente não podem viver lá. Os especialistas estão esperando que esta incrivelmente poderosa erupção seja um evento único, porque a humanidade definitivamente não está preparada para lidar com mais destes. Você acha que essas explosões vão tornar mais frequentes aí nos próximos séculos? Conta pra gente o que você acha nos comentários.